sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, agregar conteúdo técnico de qualidade e reunir tributaristas de todo o Brasil. Meu nome é Luísa Herrera, sou Relações Públicas do projeto Mulheres no Tributário. Hoje eu tenho a honra de entrevistar ela, que é uma das debatedoras da nossa mesa de debates do evento de 1 ano do Mulheres no Tributário, Tatiana Migiwama. É um prazer ter você aqui conosco hoje. Obrigada, é um prazer meu, né? Inclusive, assim, de estar prestigiando, né, esse evento tão importante para nós mulheres, né, tributaristas. Sem dúvida. Tati, eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua história, né? Como que você ingressou no direito tributário, como você conheceu o projeto, queria conhecer um pouquinho da sua carreira. Bom, assim, em síntese, né, primeiro eu fiz a faculdade de contabilidade, né, na FEA USP, e eu ingressei no Banco Itaú como analista pleno, né, fazendo análise da parte contábil, parte fiscal, e aí eu falei assim, poxa, né, eu deveria fazer direito, né, também. E aí eu falei assim, poxa, será que eu faço direito ou não? Será que eu viro advogada? Porque eu sou uma pessoa boa, né? Mas aí eu peguei e realmente acho que o direito ele faz parte da vida tributária de todos, e eu ingressei no direito também e para complementar, né, a minha visão tributária que eu tinha, porque eu acho que você tendo duas formações, tanto contábil quanto também de direito, você acaba se completando, né? Sem dúvida, uma agrega a outra, né? Porque cada um tem um viés, sim, mas acabam trabalhando em conjunto. Com certeza. E como você conheceu o projeto Mulheres no Tributário? Bom, eu fui convidada para uma palestra o ano passado pela doutora Camila, e aí eu falei assim, poxa, nossa, que projeto interessante, né? Então eu fui falar um pouquinho sobre a parte de PiscoFins, a parte de jurisprudência, porque até o mês passado eu estava como conselheira, né, do CAF, da terceira turma da Câmara Superior. E aí terminou meu mandato agora, né? Então, assim, foi basicamente isso. Foi a convite da doutora Camila. Que legal. Gostaria de saber um pouquinho do tema que será abordado hoje na mesa de debates, né? Que hoje vocês vão abordar sobre o planejamento tributário, né? Os riscos, os limites e os contornos elisivos. Então, eu queria entender um pouquinho qual a importância, né, de ter um bom planejamento tributário para as empresas e para o desenvolvimento do país. Bom, a legislação tributária hoje ela é muito complexa, então o planejamento tributário ele é fundamental, né, para uma empresa até mesmo ela se manter, né, e o planejamento tributário em si, ele basicamente é um estudo sobre diversas operações, e essas operações, elas são legítimas, né? Ou seja, elas são feitas de acordo com a legislação vigente, e hoje o fisco, ele aplica alguns critérios para desenquadrar toda essa operação, né? E assim, esses critérios que a gente vai falar um pouquinho hoje no debate, envolvendo a parte de desqualificação do fisco, representação fiscal para fins penais, quando ele desqualifica determinada operação que o contribuinte considera como legítimo. Então, a gente vai também tratar sobre o entendimento do STF em relação a esses critérios que são utilizados hoje pelo fisco, a própria regulamentação do parágrafo único, né, do artigo 116 do CTN, que o fisco utiliza já esse parágrafo único sem ter, ao menos, uma regulamentação vigente hoje, né? Então, e também trazer alguns exemplos práticos, né, que o CAF ele tem também julgado, inclusive para direcionar o contribuinte, poxa, se você fizer desse jeito, você pode ter tal risco, né? Então, é isso que a gente vai tentar abordar hoje. Perfeito. E abordando um pouquinho sobre evasão e elisão, né? Porque é um tema um pouquinho polêmico. Queria que você me explicasse um pouquinho melhor, né? De o que o planejamento tributário ele auxilia para não ter mais evasão fiscal.
Pois é, esses dois conceitos, eles são bem interessantes, né? Porque, por exemplo, o que o contribuinte ele considera hoje? Ele pode planejar fazer alguma reorganização societária, tudo com base na legislação. Então, ele fazendo com base na legislação, tendo, por exemplo, uma aprovação dos órgãos regulatórios, quer seja o Banco Central, o CVM, para fazer aquela operação, e está tudo conforme a lei, a legislação em vigor, se o fisco ele desconsidera, né, toda a operação, mesmo estando o contribuinte observando toda aquela legislação vigente, né, o que acontece? Se ele coloca outros critérios que não estão, pelo menos na legislação, para desconsiderar tudo, ele está adotando um critério que seria um critério contra a própria legislação, vamos pensar assim, né? Então, a gente traz isso como uma conduta, ele está adotando uma conduta de norma antilesiva, né? Então, assim, a evasão por si já é um pouquinho diferente, é quando tem realmente uma conduta já justificada, indo pela linha de ação ou omissão, né, dolosa, né, pelo contribuinte, de estar efetivamente fraudando, sonegando, simulando, né, após a ocorrência, por exemplo, de um determinado fato gerador. Né? E o planejamento tributário em si, ele tem que proteger aqueles contribuintes que estão observando a legislação, né? E, é claro, não proteger aqueles contribuintes que observam um determinado fato gerador e simulam, muda aquele fato gerador. É um pouquinho diferente, né? Então, por isso que a gente fala, poxa, será que o parágrafo único do artigo 116, ele seria uma norma antilesiva, antivasiva? O que é em si, né? Então, assim, são critérios que o fisco e o que o contribuinte batem entre si, né? Perfeito. E quais seriam os riscos, né, para quem não aplica um bom planejamento tributário hoje nas empresas? Infelizmente, hoje a gente tem um risco de o fisco imputar uma multa qualificada, que hoje pode chegar a 150% ou 225%. A gente também tem um risco de o fisco, além de imputar essa multa qualificada, de trazer uma responsabilidade fiscal para fins penais, ou seja, se ele trouxer isso em um auto de infração e no decorrer do processo o contribuinte perder, ou seja descaracterizada a operação dele e ainda seja aplicada a multa, provavelmente vai ser, é claro, imputada essa responsabilidade fiscal para fins penais. E sendo imputada, o Ministério Público, né, depois de o processo ser finalizado no CARF, por exemplo, ele pode abrir uma ação penal contra aquela determinada pessoa física, né, que foi imputada pela responsabilidade fiscal para fins penais. Então, fica correndo uma ação penal. Perfeito. Traduzindo, né? Vamos fazer planejamento fiscal, por favor, planejamento tributário, porque é extremamente importante, né? Não só para o desenvolvimento do país, mas porque as empresas, elas não entendem a fundo qual a necessidade, né? Acreditam que às vezes, burlando a lei, elas conseguem, né, ter uma lucratividade maior, e não é exatamente assim que funciona, né? Sim, é fazer um planejamento tributário legítimo. Perfeito. Legítimo nos termos da legislação, né? E o contribuinte ter essa segurança de que ele fazendo um planejamento tributário legítimo, ele tem a segurança de não receber nenhuma penalidade. Exato. Né? Perfeito, Tati. Gostaria de te agradecer, né, por você ter agregado tanto conteúdo técnico, né, há tanto tempo aqui no Projeto Mulheres no Tributário, e por você agregar hoje no nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada a você.